o seguinte, além disso aí, tá? Além disso, para cada epsilon maior que zero dado, existe um delta maior do que zero, tal que x, tal que z no domínio da f e z menos x menor do que delta, implica f de z menos f de x menor do que epsilon. Por que que isso é verdade? Porque a hipótese é que a função f é contínua em i. Sendo ela contínua em i, ela é contínua em todos os pontos de i. Em particular, ela é contínua em x. O que é que significa? Significa que se z está no domínio de f, z menos x é menor... E significa o seguinte, que para cada epsilon maior do que zero, corrigir. Como ela é contínua em x, então, para cada epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que a simplificação é verdadeira. Isso é a definição de continuidade. Assim, olha a conclusão. Assim, se S pertence a I, se S pertence a I, agora vamos voltar para o S. Se S pertence a I, e S menos X é maior do que zero e menor do que delta, ou seja, se o S está em I, o S é diferente de X, mas a distância de S a X é menor do que delta, então, primeira coisa que você conclui é o seguinte, ó, o S e o X estão aqui dentro. Então, a função f ela é contínua no intervalo de extremos S e X. Tá? Que pode ser XS ou SX. Depende do que se for maior do que o outro. Mas o fato é o seguinte, que nesse intervalo SX, onde a f é contínua, intervalo fechado SX, intervalo fechado de limites S e X, fechado, no qual a f é contínua, vale o teorema do valor médio para a integral definida, que diz o seguinte, então, existe um C de S estritamente entre S e X, tal que a integral de x a s da função f, integral definida, é igual a f em cs vezes s menos x. Tá? Porque vai existir, ó, vai existir um CS aqui no meio, vai existir um CS, e estritamente por quê? Porque esse C índice S, o X está fixo, o S está variando. Então, para cada S, existe um C índice S, estritamente entre S e X, porque está no intervalo aberto. Está no intervalo aberto, cujos limites são S e X, é o que diz o teorema do valor médio. Tal que vale essa igualdade. Ou seja, quando você pegar, está aparecendo aqui, tá? Quando você pegar a integral de x a s, integral definida da função f, dividido por quem? Por s menos x, que é o que está aqui, ó. Isso dá igual a quê? A f de cs. Tá? Então, ó, se S está em I e S satisfaz isso, primeira conclusão do teorema do valor médio para a integral definida é que existe S estritamente entre existe C índice S estritamente entre S e X, tal que
Você tem. Por que eu estou usando C índice S? Porque o X está fixo, o S está variando. Então, para cada intervalo tem um CS. Tá? Para cada intervalo XS, há um CS. Mudou o S, não necessariamente o CS é o mesmo. Então, por isso o C que existe é o mesmo. Por isso que eu boto C índice S, porque, em princípio, o C depende do S. Possivelmente mudou o S, mudou esse C índice S, mudou esse número que satisfaz isso aqui. Por isso que eu coloco dessa forma. Mas daí, você vai ter o seguinte, ó. Logo, você vai ter o seguinte. Logo, você vai ter a seguinte conclusão. Logo, você vai ter a seguinte conclusão. Quem é que vai ser G de S menos G de X sobre S menos X? Bem, isso eu sei que divide menos, calma, menos o F de X. Isso vai ser quem? G de S menos G de X eu sei que é. É a integral de quê? De X a S da função F sobre quem? Sobre S menos X, menos F de X. Ora, mas isso aqui, quem é isso aqui? Tá? Ou seja, ponto. Quem é isso aqui? Isso aqui, eu tô trabalhando nessa hipótese de que S está em I e S menos X em módulo é menor do que delta. Então, nessa hipótese, você tem isso. Portanto, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o F de C índice S menos F de X, que vai ser menor do que epsilon. Por quê? Pois o CS está no domínio da F, por quê? Porque o CS pertence ao intervalo I. E a F é contínua em I, ou seja, a F está definida em I. Então o CS pertence ao domínio da F. Olha aqui. O CS pertence ao domínio da F. E quem é a diferença entre CS e X? E a diferença entre CS e X em módulo também é menor do que delta. Por quê? Porque a distância entre S e X é menor do que delta. Portanto, estando CS entre os dois, a distância entre CS e X também é menor do que delta. Então, o CS está no domínio de F, a distância de CS a X é menor do que delta. Logo, F de CS menos F de X em módulo é menor do que delta. Então, você chega aqui, você chega que isso aqui é menor do que epsilon. Vamos recapitular o que eu mostrei. Foi mostrado o seguinte: para cada epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero. Para cada epsilon maior do que zero, eu mostrei isso, vou destacar em azul. Para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, se o S está em I e o S menos X é maior do que zero em módulo e em módulo é menor do que delta, você tem isso aqui menor do que epsilon. Tá certo? Vou destacar. Foi mostrado ou demonstrado que para cada epsilon maior do que zero, existe o quê? Existe um delta maior do que zero, tal que
S pertencente a I e S menos X menor do que delta, maior do que zero, implica o quê? Implica isso aqui, G de S menos G de X, sobre S menos X, menos F de X, menor do que epsilon. Isso diz o quê? Isto diz que limite com S tendendo a X de quem? De G de S menos G de X sobre S menos X, isso é igual a quem? A F de X. E acabou, porque se esse limite é igual a F de X, quem é esse limite? É a derivada da G em X. Primeiro, esse limite é um número real, então a função G é diferenciável em X. E quem é a derivada de G em X? F de X. Você errou a demonstração. Tá? Cerrada a demonstração. Diga. Ah, sim. É G de S menos, de novo, G de X. G de S menos G de X. Menos F de X menor do que F. Tá? Isto diz que esse limite é igual a F de X. Tá? G de S menos G de X, ó. Existe, para cada epsilon, existe um delta positivo, tal que isso aqui implica nisso. Ou seja, o limite desse quociente é igual a F de X. Pronto, a G é diferenciável em X. Certo? Porque eu parti daqui, ó, para cada epsilon maior do que zero, primeiro, admito as hipóteses, seja X pertencente a I. Dado S diferente de X em I, ou seja, S também em I, mas diferente de X, essa diferença é igual a essa. E é aqui que eu vou trabalhar. Aí eu vou logo para a continuidade da F em I, em particular a continuidade da F em X, que diz o quê? Para cada epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, então que essa implicação é verdadeira. Isso é a continuidade da F aonde? Em X, certo? Continuidade da F em X. Agora vamos ao meu objetivo. Assim, se S está em I e isso aqui é verdadeiro, então existe CS estritamente entre S e X, a primeira conclusão, tal que essa igualdade é verdadeira. Isso é o teorema do valor médio para a integral definida, aplicada ao intervalo fechado de limites S e X. Mas isso aqui vai garantir isso, ó. Vai garantir que esse quociente menos F de X, que é igual a isso, mas quem é isso? É F de CS menos F de X em módulo. Só que isso aqui é menor do que epsilon. Por quê? Porque o CS está no domínio da F e o CS menos X é menor do que delta. E se isso acontece, você tem essa implicação. Acabou. Vou só destacar, foi mostrado que para cada epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tá, que essa implicação é verdadeira, pronto, morreu. Então agora é aplicar a fórmula. Isso é uma fórmula de derivação. Vamos lá. Veja. Agora aplicar a fórmula. Para f de x igual a integral de 2 a x de 1 sobre 1 mais o 2, integral em 1. Você sabe resolver essa integral? Tá? Bem, não sei. Agora eu não sei. Mas eu sei que essa função está definida. E ela está definida para todo x real. Por quê? A função que eu estou integrando, qual é o domínio dela? Os reais. E ela é contínua nos reais. Portanto, essa função está bem definida. Ou seja, ela está definida qualquer que seja o x, o quê? Real. Essa função está bem definida. Para essa função aqui, ela é uma função o quê? Diferenciável. Por esse teorema que é conhecido como primeiro
teorema fundamental do cálculo. Primeiro teorema fundamental do cálculo, tá? Conhecido. Então essa função, ela é diferenciável e quem é a derivada dela em x? Quem é? É a função integrando aplicada no limite superior, ou seja, é 1 sobre 1 mais x2, qualquer que seja o x real. Tá certo? Vou pegar essa daqui, ó. F de x igual a integral de 3 a x de 1 sobre 1 menos x2, de 1 sobre 1 menos x2, e aqui vocês vão dizer, é para todo x aonde? À luz desse teorema, à luz dessa proposição. Isso aqui, coloquei como proposição, mas cabe destacá-lo como o quê? Teorema. Primeiro teorema fundamental do cálculo. Para f de x igual a essa integral, agora me diga, vê se você entendeu. Qualquer que seja x aonde? Para fazer sentido. Não. Quem é o domínio da função que eu estou integrando? Quem é o domínio da função que eu estou integrando? Se integrar essa função aqui. 1 sobre 1 menos x2. Quem é o domínio dela? O domínio dessa função é, vou colocar aqui, o domínio dessa função aqui que eu estou integrando. Tá certo? Vou destacar aqui. Com g de x igual a quê? A 1 sobre 1 menos x2. Quem é o domínio da g? Quem é? É o intervalo menos infinito menos 1. União o quê? Menos 1, 1. União o quê? 1 mais infinito. Para essa função, se eu vou fazer a conta à luz desse teorema, essa integral tem que ser a integral, tá certo? Definida no intervalo, aonde a função que eu estou integrando seja... Está faltando uma coisa aqui, o que é? Primeira coisa, isso aqui está tudo errado. Primeiro está tudo errado. Se eu estou usando x como limite superior, eu não posso usar x aqui dentro. Então eu tenho que escolher uma outra letra. Então vai ser o quê? Vamos lá. 1, me corrija. 1 sobre 1 menos z2. dz. Olha, tá? Aqui tá beleza, tá beleza. Agora, é qualquer que seja z aonde? Então vamos raciocinar. Eu estou pegando a integral do 3. O 3 tem que pertencer a um intervalo no qual a f é contínua. A qual desses intervalos aqui, que é o domínio da função que eu estou integrando, a qual desses intervalos o 3 pertence? 1 mais infinito. Então é qualquer que seja z pertencente a quem? Ao intervalo 1 mais infinito. Então essa função está bem definida para z variando no intervalo 1 mais infinito. Eu não posso pegar z aqui, porque senão a integral, eu vou passar por uma descontinuidade, eu vou passar por um ponto que está fora do domínio da função, isso é problema. Tá certo? Esse tipo de coisa vai ser bem estudado lá na integral imprópria, lá no cálculo 2. Mas para a gente basta saber que você não pode passar por esse ponto, entendeu? Então, para definir essa função à luz desse teorema, a função que eu estou integrando precisa ser contínua no intervalo do qual o limite inferior, que é constante, precisa ser contínua no intervalo que contenha o limite inferior. Então é para todo z aqui. Então resolvido, ela está bem definida, tá? Isso aqui não é problema. E essa função, sendo contínua nesse intervalo, ela, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, ela é o quê? Diferenciável. Tá? E quem é a derivada dela? Quem é?
Quem é a derivada da f em x? Quem é? É a função integrando aplicado no limite superior. Isso aqui é 1 sobre o quê? 1 menos x2. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo o quê? 1 mais infinito. Isso aqui não é qualquer que seja z, não. Integral de 3 a x, f de x, a integral de 3 a x, qualquer que seja x. O z é só aqui. Corrija isso aí também que está errado. Olha os cuidados que eu devo ter, viu? Cometi 2 erros aqui. Primeiro erro, você viu o que foi, né? Tá? Faltou o d e já tinha um problema. Aqui eu estava usando x aqui dentro e x aqui na integral. Não pode. Corrigir. Ainda botei aqui o z. Não é o z. É qualquer que seja o x. Corrigido isso aí. Pronto. Isso aqui é só para você entender, tá? A restrição às hipóteses, tá? O uso das hipóteses do teorema. Entendido?